E nesse vídeo eu vou te ensinar como que você cria um cabeçalho ou um rodapé utilizando o Elementor gratuito. Eu trago esse vídeo porque eu sempre mostro como fazer essa função utilizando o Elementor Pro, que já tem uma função nativa de modelos, onde eu posso definir um cabeçalho e ele vai ser exibido em todas as páginas. E quando eu faço isso, sempre tem alguém perguntando se é possível fazer essa mesma função utilizando o Elementor gratuito. E sim, é possível e é isso que eu vou te mostrar agora. Então bora aqui para minha tela, que o primeiro passo que a gente vai fazer é instalar um novo plugin. Direto no Elementor gratuito não é possível, mas tem uma extensão que vai ajudar a gente a fazer essa função e eu vou te mostrar agora. Então bora aqui no menu lateral, plugins, adicionar novo, e eu vou pesquisar pelo plugin chamado Elementor Header e Footer. É esse primeiro plugin que apareceu aqui pra gente, já tem mais de 1 milhão de instalações ativas, é um plugin bem utilizado. Eu vou clicar aqui em instalar agora. Rapidinho ele já finaliza a instalação e eu posso clicar aqui em ativar. Vou esperar ele carregar aqui novamente e prontinho, o nosso plugin já está instalado no WordPress. Agora eu posso começar a fazer as configurações dele. Vou clicar aqui em Settings e ele vai abrir uma outra tela para a gente configurar. Um outro jeito de chegar aqui nessa tela é aqui pela aba de aparência, ele adiciona a opção para a gente Elementor Header e Footer para que a gente possa chegar aqui nessa mesma tela. Mas como vocês podem ver, aqui é super simples, a única opção basicamente que a gente tem é adicionar novo. Então vou clicar aqui em adicionar novo e ele vai perguntar para a gente aqui qual que é o nome desse elemento que a gente está criando. Vou criar aqui um cabeçalho, então vou colocar como cabeçalho para a gente deixar isso definido. E aqui embaixo ele pergunta qual que é o tipo de modelo. Eu posso colocar como cabeçalho, antes do rodapé, rodapé ou bloco personalizado. Vou definir aqui como cabeçalho, que é a proposta do vídeo, e em seguida ele já pergunta onde que a gente quer exibir esse cabeçalho. Posso clicar aqui em selecionar e vocês vão ver que tem várias opções aqui. E eu posso definir, por exemplo, que esse cabeçalho vai ser exibido somente aqui na página dos posts. Então se eu colocar aqui em All Posts, todos os posts vão ter esse mesmo cabeçalho, porém não vai ser exibido nas páginas. E eu posso fazer isso por categorias também. Posso colocar aqui que somente nas páginas, então não vai exibir nos posts. E por aí vai, aqui tem várias opções que eu posso selecionar. Inclusive, se eu quiser definir páginas unitárias, eu posso definir aqui embaixo em específico. E eu posso colocar, por exemplo, para ele exibir somente na minha página home, que não é o meu caso. Nesse momento aqui, eu quero que ele defina para todas as páginas do meu site. Aqui em Basic, eu vou definir esse Intere Website, que é basicamente todas as páginas, todos os posts, todo o site basicamente vai exibir esse cabeçalho. Então vou definir aqui e agora todo o site vai ter esse cabeçalho aqui sendo exibido corretamente. Posso configurar aqui também sobre usuários, por exemplo, eu quero que esse cabeçalho apareça somente para quem é administrador ou somente para quem é autor. Posso fazer essa definição também. Eu acho que não é muito interessante aqui nessa proposta. E por fim, eu tenho aqui essa opção de ativar o layout no modelo do Elementor Canvas. Eu não recomendo que você deixe ativo, geralmente quando você quer utilizar o Elementor Canvas, você não quer que apareça o cabeçalho ou o rodapé. Daqui a pouquinho eu explico um pouco melhor como que isso funciona. Então vou deixar desativado e aqui na lateral vou clicar em publicar como se fosse um post ou uma página normal. Fazendo isso, a gente já pode começar a editar o cabeçalho de fato. Então vou clicar aqui em editar com Elementor. Ele vai abrir aqui o editor normal que a gente geralmente utiliza. Vou esperar ele terminar de carregar e a gente já pode começar a criar o nosso cabeçalho. Como vocês podem ver, o Elementor Pro está desativado aqui, então não tenho todos os elementos, mas eu vou criar um cabeçalho com vocês aqui bem simples, só para que vocês entendam a funcionalidade. Essa não é uma aula de design, mas bora lá que eu vou criar um modelinho didático aqui com vocês. Eu vou adicionar uma nova estrutura, nesse caso aqui eu vou colocar de 2 colunas, uma na esquerda, uma na direita. Eu vou adicionar uma nova imagem aqui na coluna da esquerda e eu vou colocar uma logo que eu já tenho separada aqui. Uma logo apenas de exemplo mesmo. Vou definir essa imagem à esquerda. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa imagem porque ficou um pouco pequena ainda. Então deixa eu definir aqui. 30%, acho que já fica um tamanho legal. Se eu pesquisar por menu, vocês vão ver que o Nav Menu está bloqueado, porque é uma função
do Elementor Pro. Então a gente tem algumas opções. Esse plugin que a gente instalou, ele libera algumas funções extras aqui, onde a gente tem um menu estilo nave menu para ser utilizado e algumas outras opções que por padrão o Elementor não libera na versão gratuita. Mas para fins didáticos aqui eu não vou utilizar esses elementos porque tem outras formas da gente construir esse menu. Uma das formas que eu gosto bastante de utilizar quando eu estou utilizando o Elementor gratuito é a lista de ícones. Vou pesquisar aqui por lista e vocês vão ver que já aparece aqui a lista de ícones para eu selecionar. Vou arrastar ela aqui no lado direito e eu posso definir aqui o nome de cada um desses itens do meu menu. Vou começar colocando aqui, por exemplo, a home, ou nesse caso aqui, início. Vou colocar também a opção sobre nós. E por fim, eu vou colocar aqui uma opção de contato. Ah, Eduardo, mas eu tenho mais opções para colocar no meu menu. Não tem problema, só clicar aqui em adicionar item e você pode adicionar infinitos itens. Um detalhe que é importante é que você geralmente não quer que o menu fique um embaixo do outro. Então aqui na lista de ícones você pode definir o layout como em linha. Clicando aqui, ele vai ficar um do ladinho do outro, já fica mais bacana. Outra coisa que geralmente você não quer no menu é esses ícones que estão aparecendo ao lado de cada um desses nomes. Eu posso simplesmente alterar esse ícone aqui, selecionando a biblioteca, por exemplo, e colocando algum ícone que eu queira. Porém, geralmente você realmente não quer, então você pode clicar aqui na lixeirinha que ele vai desaparecer e ficar somente o texto. Então vou remover aqui um por um e a gente fica somente o texto em todos eles. Uma outra função importante que você vai querer que tenha aqui no seu menu é que cada um desses textos tenha um link e a lista de ícones te ajuda justamente nisso também. Eu posso definir um link aqui de uma forma muito fácil, então vou colocar a página de início como a minha página principal e eu não tenho uma página sobre nós, uma página contato aqui nesse site, mas eu vou colocar somente para exemplificar aqui, /sobre. E aqui eu vou colocar um /contato também. E aí você coloca o link correto da sua página. Só como vocês podem ver, ele ainda está desalinhado, está aqui em cima no canto. Eu vou ajustar esse texto aqui na aba de estilo. Eu vou colocar o alinhamento dele à direita. E eu vou colocar aqui na opção de texto. Eu vou definir a tipografia para tamanho 20 para que ele fique um pouquinho maior. E eu posso também alinhar esse texto aqui ao meio dessa coluna, simplesmente clicando para editar aqui a coluna, e eu vou definir o alinhamento vertical ao meio, e aí ele vai ficar retinho aqui em comparação ao logo, fica um pouquinho mais alinhado. Outra coisa que eu gosto de fazer sempre é adicionar um padding superior e inferior para que ele não fique muito grudado aqui nas bordas. Então vou selecionar a seção principal, clicar aqui na aba de avançado, padding, eu vou adicionar um padding superior e inferior. Assim ele tem um espaçamento um pouquinho melhor para que ele consiga respirar. Ah, Eduardo, mas eu achei que ficou muito próximo o texto aqui do início sobre nós e contato. Você pode editar novamente aqui a lista de ícones e definir aqui um espaçamento maior, que ele vai sempre fazer esse espaçamento igual em todos os textos. Então, definindo aqui em 35, por exemplo, ele vai espaçar igualmente o início do sobre nós e do contato. Se você tiver aqui 5 páginas diferentes, ele vai sempre fazendo esse espaçamento por igual. Vou colocar aqui algo em torno de 25, que eu já acho que fica bacana. E aí você pode definir conforme a sua preferência. Que nem eu comentei, essa daqui não é uma aula sobre design especificamente. Então eu vou deixar esse modelinho simples aqui, mas você pode fazer o layout conforme você preferir no seu site. Vou clicar aqui em atualizar para salvar essas configurações que eu acabei de fazer. E eu vou abrir a minha página inicial para a gente ver o resultado. Como vocês podem ver, nada mudou aqui ainda. Isso porque tem uma configuração interna nessa página que eu havia feito que eu preciso alterar. Então cliquei aqui para editar com o Elementor. Eu vou te mostrar qual que é a configuração que a gente precisa alterar. Aqui no canto inferior esquerdo, logo no cantinho, vocês vão ver que eu tenho uma engrenagem de configurações. Eu vou clicar nessa engrenagem e vocês vão ver que o layout da página está como Elementor Canvas. Lembra que eu tinha comentado brevemente sobre isso lá nas configurações do plugin? Basicamente, o Elementor Canvas ele remove o cabeçalho e o rodapé. Ele tira todas essas configurações que geralmente vêm de um tema e a gente não quer exibir na página por algum motivo.
como a gente acabou de configurar um cabeçalho como padrão para todo o site, eu vou alterar o layout da página e vou definir como padrão. Fazendo isso, ele vai exibir corretamente o menu que a gente acabou de construir. Como a gente pode ver, ele já definiu aqui em cima. Vou clicar em atualizar e a gente pode visualizar o resultado recarregando a nossa página principal. E aqui a gente consegue ver exatamente o resultado. Nosso menu funcionando corretamente. Se eu clicar aqui em sobre nós, por exemplo, ele vai abrir a página sobre, que nesse caso é uma página que não existe. E como a gente pode ver, esse mesmo menu já apareceu aqui nessa página, mesmo que ela não exista. Contato, a mesma coisa, uma página que também não existe. E o menu persiste aqui nessa página. Vou voltar aqui para a aba do início e vocês vão ver que ele carrega normalmente. E para configurar o rodapé é basicamente o mesmo processo. Aqui ele tem esse rodapé padrão, mas eu vou personalizar ele bem rapidinho aqui com vocês. Lembrando, a aparência, elemento header e footer, vou clicar aqui, adicionar novo. Para que fique mais fácil de reconhecer, vou colocar aqui como rodapé. E aqui no tipo de modelo vou fazer a mesma configuração, só que selecionando aqui a opção do rodapé. Então display on eu vou colocar como todo o site, os roles eu não vou definir e ativar o layout também não vou definir. Vou clicar aqui em publicar, vou esperar ele terminar e prontinho, editar com o elemento. Vou fazer aqui um rodapé super simples com vocês, só para utilizar aqui como didática mesmo. Vou adicionar um novo modelo, uma estrutura aqui de uma coluna só. Vou pintar toda essa estrutura aqui de cinza para que a gente utilize no rodapé. E aqui eu vou adicionar um título e eu vou escrever feito por Eduardo. E aí você pode definir conforme você preferir o rodapé no seu modelo. Vou colocar aqui a cor branca, fonte com peso 400 e o tamanho 16. E aí, claro, vou colocar aqui também um padding superior e inferior que nem eu havia feito no rodapé. Vou clicar em atualizar, só para a gente ver como é que fica esse modelinho. Aqui, como a gente pode ver, está carregando esse modelo branco padrão aqui do meu tema. Vou recarregar a página e vocês vão ver que o rodapé já foi alterado aqui no modelinho preto que a gente acabou de desenvolver. E é claro que você pode colocar as informações da empresa, você pode colocar ícones, você pode fazer ele da forma que você preferir. Mas é importante que você entenda como que funciona aqui esse plugin para que você consiga definir esses modelos padrões. E cara, isso daqui vai te economizar um tempo gigantesco, porque eu mesmo, quando estava começando, utilizava um rodapé, copiava ele em várias páginas diferentes, e quando precisava editar alguma coisa no cabeçalho, o rodapé precisava editar um a um, e esse plugin é uma mão na roda que com certeza vai te ajudar demais e vai te fazer economizar muito tempo. Mas eu também quero saber de você, se esse vídeo aqui te ajudou, se você curtiu esse plugin. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais vídeos que nem esse. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas eu te vejo em um próximo vídeo. Valeu!